Quero convidar você com toda reverência a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Antes de ler o texto bíblico, eu só quero te colocar a par da série de mensagens que nós estamos trazendo nesse mês de abril. Mês de abril, todos os pastores e a pastora e o nosso bispo vai estar trazendo uma palavra sobre vivendo os milagres de Jesus. Vivendo os milagres de Jesus. C.S. Lewis, o escritor, ele tem uma definição: milagre é a interferência do sobrenatural no natural. Tudo aquilo que é o natural é o curso natural da vida, tudo aquilo que cerca a vida humana, tudo aquilo que faz parte do nosso dia é natural. E nós cremos num Deus que intervém de forma sobrenatural na história humana, um Deus que intervém trazendo cura, um Deus que intervém trazendo provisão, um Deus que intervém mudando a história de casamentos, de relacionamento, um Deus que intervém libertando homens, libertando mulheres de vícios, de drogas, de prostituição, de mazelas, de poderes demoníacos. O povo, a memória bíblica do povo de Deus na igreja primitiva remete a um Cristo que realizava milagres. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 23, declara que Jesus andava pela terra da Galileia, curando os enfermos, libertando os endemoniados, e vinha pessoas de todos os lados, de todas as geografias, até Ele. O Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, declara que Jesus Cristo fez sinais e maravilhas, e os discípulos deram prosseguimento a isso. Então, quando se fala de milagre dentro do povo de Deus, não pode ser uma coisa que causa espanto. Nós devemos nos admirar cada vez mais com aquilo que Deus faz, mas nunca nos espantarmos, porque milagre tem que fazer parte da minha vida e da sua vida, porque servimos um Deus de milagre. O escritor de Lucas declara: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E é acreditando nisso que eu quero falar com você hoje, nessa noite, sobre o milagre da libertação. Vivemos em uma geração marcada por opressão. Nunca se tomou tantos calmantes. Nunca as pessoas ficaram tão desesperadas. Nós somos uma geração marcada por doenças, e não é só a dengue não, tá, pessoal, que está no auge, e não é só a Covid que passou, e ainda tem por aí. Nós somos uma geração adoentada, somos uma geração emocionalmente fragilizada, somos uma geração onde as pessoas estão a todo momento a ponto de explodir. E nós queremos ministrar nessa noite sobre o poder libertador de Jesus. Porque é isso que nós cremos, e é para isso que a igreja foi levantada, para anunciar que existe um Cristo que nos liberta. Que o mundo tem uma alternativa de liberdade. Que tem um nome que é sobre todo nome. Que tem um caminho que leva para Deus. E esse caminho, esse nome é Jesus. Amém? Tendo dito isso, eu quero ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 1, que diz: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-os com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amém? Eu quero começar essa palavra dizendo: o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para a libertação. Você crê nisso? Você está aqui? Então aplaude esse Deus que é poder, que na pessoa do seu Filho liberta vidas. Você é livre, pessoal. Amém? Nós estamos aqui celebrando a liberdade em Cristo Jesus. Só não é livre quem é escravo do pecado, quem não tem. As pessoas falam: eu sou livre da religião, mas não é nada. Está escravo do pecado, está escravo da prostituição, está escravo do desespero, está escravo da incredulidade. Jesus Cristo não nos liberta. Pessoas estão escravas das mágoas, estão escravas do rancor, da inimizade. E hoje nós estamos proclamando o Evangelho que declara que em Cristo Jesus nós somos livres. Outro fator que eu quero destacar nessa introdução é que todo o processo de libertação passa por um desejo de ser liberto. Todo o processo de libertação passa por um desejo de ser liberto. Ninguém é liberto por força da ação de Deus, porque senão a gente falaria: todo mundo é liberto. Ou senão a gente culparia Deus pelos que não são libertos. Toda pessoa tem que querer. E a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 43, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Um exemplo do que eu estou falando de querer, porque quando a gente fala de libertação, a gente logo imagina, né, aquela cena diabólica, assim, daqueles filmes de terror, e acha que o diabo só se manifesta desse jeito. Na minha opinião, a opressão do diabo, ele acontece muito sorrateiramente. Quando você vê uma pessoa nesse estado elevado de possessão, é mais fácil você chegar, pôr a mão na autoridade do nome de Jesus e dizer: saia, repreender, e ver a pessoa liberta. Mas diz o texto de Mateus, e você conhece a história do jovem rico: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, pois depois vem e segue-me. Tendo, porém, um jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aquele moço era escravo de Mamon, estava debaixo de uma opressão da ganância, do apego às coisas materiais, e precisava de uma libertação. E quando Jesus deu uma palavra, tinha a dimensão dele querer ou não. E quantas pessoas são escravas de poderes malignos, sorrateiros, estão presas nas coisas deste mundo, estão presas, não conseguem tirar tempo para Deus, não conseguem adorar a Deus, não conseguem servir a Deus, não conseguem encontrar alegria na presença de Deus. Precisam passar por um período, por um processo
por um momento onde o Evangelho transforma de forma significativa e ressignifica a história de suas vidas. E essa é a minha oração nessa noite, que o Evangelho possa nos transformar e transformar essa geração. O texto bíblico, o Evangelho de Marcos, ele conta essa história no Evangelho de Lucas, nos sinóticos, em Mateus também tem. O interessante é que no Evangelho de Marcos há esse diálogo e há termos que são latinos. Com o Evangelho de Marcos, ele está cheio, como legião, ele está cheio de termos mesmo. A palavra ali, a manada, no texto original, é uma palavra própria do idioma latino, que implicava, naquela região de Decápolis, os soldados romanos que tomavam conta, que oprimiam ali o povo, eles tinham nos escudos o símbolo de um javali, de um porco. Então, ao retomar esse processo de libertação, o evangelista, ele coloca também esse processo de transformação social, faz um jogo de palavras, onde mostra também que Jesus é esse libertador, não apenas como o povo queria, de um libertador político, mas um libertador espiritual, e faz esse jogo mostrando que não existe império que possa prevalecer contra o poder de Deus. Outro fato importante para que a gente possa criar no nosso imaginário essa cena, é que você vai ver que o Evangelho de Marcos, tanto também o de Lucas, coloca esse episódio logo depois daquele episódio quando o vento está soprando e Jesus está dormindo no barco. Ou seja, é madrugada quando isso acontece. A distância da onde Jesus saiu para o outro lado da margem do rio, é aproximadamente 10 quilômetros. Da região onde que ele estava, da região onde que o escritor bíblico situa a chegada de Jesus, naquela região de Decápolis ali. Ou seja, você imaginou, meu irmão, uma pessoa endemoniada correndo na sua direção 3 horas da manhã? É terrível, é nessa cena que está acontecendo ali, é aproximadamente de madrugada, clareando o dia. Eu fico imaginando, de vez em quando a gente gosta de brincar, com as pessoas, eu falo, meu Deus do céu, se eu encontrar com essa pessoa à noite, eu corro. Tem gente que você olha assim para a pessoa e fala, se eu encontrar com essa pessoa à noite, eu corro, Então, é diferente, mas ali eles tiveram uma cena caótica. O Evangelho visa mesmo explorar esse cenário caótico de opressão, de escuridão, de legião romana, trabalha com esses símbolos para mostrar que o poder de Deus pode alcançar e pode operar até mesmo no cenário mais caótico da história humana. Por isso, nessa noite, eu quero liberar essa palavra. Por mais que exista um cenário caótico, Deus pode intervir libertando, amém? Quando eu mandei o convite para alguém nessa tarde, convidando para eu estar no culto, a pessoa me mandou 2 nomes pedindo, pastor, essas pessoas estão debaixo da opressão das drogas, eu não vou no culto, mas o senhor pode orar por elas? A minha palavra é sim, porque eu creio que Deus, não existe cenário caótico que fuja ao controle libertador de Deus. E eu quero destacar algumas verdades espirituais contidas nesse processo de libertação desse homem da região de Gardaro, de Gerasa, como você quiser aí nos manuscritos, tem esses 2 textos aí, esses 2 nomes dessa região. Primeiro princípio espiritual é que lugares que a gente frequenta revela aquilo que a gente busca. Lugares que a gente frequenta revela aquilo que a gente busca. A palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Hoje em dia nós vivemos uma geração onde que a gente não é sal da terra, onde que a gente não é luz. A pessoa diz, eu vou para um lugar, eu vou para um show, eu vou para um negócio e vou fazer diferença. Nada. Não tem maturidade, não tem comprometimento, não tem a espiritualidade para influenciar, acaba sendo influenciada. O texto diz no versículo 5 que ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Lugar de sepulcro não é um lugar que não convém a gente,
pessoa que quer ser liberta. Eu lembro de uma moça que tinha um problema relacional, e aí ela disse que foi liberta. Ela entrava com a pessoa com quem ela estava se relacionando, ela queria sair desse relacionamento, um relacionamento todo ilícito, e de repente num culto de oração ela chega na garupa da pessoa com quem ela tinha que romper o relacionamento, que era um relacionamento ilícito, fora dos padrões bíblicos. E aí eu olhei assim, ela falou: pastor, eu quero ser liberta. Eu falei: você não quer ser liberta? Você quer permanecer no pecado, quer que eu massageie o seu ego dizendo que Deus vai te libertar. Eu vou dizer para você: Deus não vai te libertar. O lugar, a maneira, o se expor ao pecado do jeito que você está expondo não traz liberdade. Se você quer liberdade, rompa com esse relacionamento de uma forma: não, eu já rompi, mas a pessoa só está me trazendo para a igreja. Fala: meu irmão, não coloca o macaco para vigiar a banana. Vai dar problema. Vai dar problema. José sabia muito bem disso, correu. Vai dar problema. E nós somos chamados a andar. Quem quer cuidar do corpo, vai para a academia. Quem quer comprar uma roupa nova, automaticamente vai para o shopping. Quem quer tratar, fazer um tratamento, está com emergência, está precisando de um tratamento emergencial, corre para o pronto-socorro. E quem quer Deus, vai para a igreja, busca Deus, se dobra diante da palavra, clama pelo nome de Jesus, sobe ao monte, faz jejum, busca o Senhor, pede oração, tem fome de Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem quer ser liberto, tem que procurar a liberdade em Cristo Jesus. Deus espera de nós isso. Nós precisamos de uma geração que se entregue ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, serei achado por vós. Quem quer libertação tem que correr para Deus, tem que romper com certas coisas. Quem quer libertação tem que passar longe. Tinha um rapaz que tinha problema com bebida e falava: pastor, eu passo perto do bar e eu caio. Eu falei: infeliz, para que você está passando nessa rua? É mais perto. Eu falei: dá 20 quarteirão, anda 20 quarteirões e dá a volta, sai passando e foge dos bares. Falei: tem muito bar aqui na rua. Eu falei: arruma um helicóptero e te joga lá de cima, mas não passa na frente do bar. Se você quer se libertar, você tem que buscar a libertação. Pessoas querem libertação, mas não querem o preço para serem libertas. Libertação é um processo. O Senhor Jesus Cristo, numa profecia de Isaías 65, diz o seguinte: estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Às vezes a gente acha que pode andar por caminhos que não são bons, e Provérbios diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas seu fim são caminhos de morte, são sepulcros. Minha oração nesta noite é que você entre e ande por caminhos que são caminhos de vida, que você se proponha a buscar a Deus, que você se proponha a andar na luz, que você proponha-se a andar por caminhos que são agradáveis aos olhos do Senhor e não seu próprio entendimento. Quem quer ser liberto, troca a sua liberdade por servir a Deus. Só é liberto quem tem liberdade para escolher servir a Deus e dizer, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer uma casa liberta, arranque bebida da sua casa, arranque filmes pornográficos, arranque programas que não são agradáveis, arranque da sua casa tudo aquilo que não é agradável e diga: eu e a minha casa somos libertos. Aqui dentro da casa vai escutar corinho, aqui dentro da casa vai escutar hino, aqui dentro da casa vai ter culto. A minha casa é um lugar de bênção, porque nós queremos levantar uma geração liberta. Agora as pessoas tomam bebida, enchem a cara, fazem festa e compram bebidas alcoólicas e depois perguntam por que os filhos bebem. Desculpa, meu irmão, eu sou metodista, né? A gente não toma bebida alcoólica. Nossa casa tem que ser um lugar de bênção. Nossa casa tem que ser luz. Se você for lá em casa, você vai orar. Eu vou orar por você.
Vai passar lá em casa, eu vou falar, não vai embora antes não, deixa eu orar por você. Se você for lá em casa para me dar queijo ou qualquer outra coisa assim, você vai receber uma oração. Você for lá em casa para contar um problema, vai receber uma oração. Você pode ter certeza disso. Nós temos que ter luz. Vós sois a luz do mundo, amém, meu irmão? Nós temos lugar de vida, e esta casa, a Catedral Metodista de São Paulo, é um lugar de vida. Quem quer ser liberto, vai entrar por essas portas, e vai saber que aqui é um lugar de vida, é um lugar de luz, porque o Deus da vida, o Deus da luz, está neste lugar, amém, meu irmão, amém, minha irmã? Nós acreditamos nisso. Outra verdade espiritual nesse texto, que eu quero compartilhar com você, a nossa capacidade de acolhimento das verdades espirituais diz muito sobre o nosso nível de espiritualidade. Vou repetir. A nossa capacidade de acolhimento das verdades espirituais diz muito sobre o nosso nível de espiritualidade. Olha o que diz o verso 14 e o verso 17. Os porqueiros fugiram e anunciaram da cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito estado de temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. O mundo espiritual, meu irmão, não é só para a gente ser visto, a gente tem que acolher as verdades. Você tem que receber as verdades. Você tem que abraçar aquilo. Aquela geração, aquele pessoal ali, eles não abraçaram. Tudo bem que era uma terra que tinha muitas pessoas da Síria e tinha muitos gregos, mas tinha também uma população judia. Com certeza não era a população que estava tratando com os porcos, devia ser grego ou sírio. Mas tinha uma população judia que não passou sobre verdades espirituais para eles. E eles não abraçaram, ficaram mais preocupados. Aquelas pessoas estavam focadas somente nas coisas materiais, não abraçaram as verdades espirituais, meu irmão. Verdade espiritual você tem que abraçar. Você tem que receber e falar, isso é palavra de Deus para a minha vida. Isso é palavra de Deus para o meu viver. Eu tenho que assumir aquilo que Deus fala. Eu tenho que me desprender das coisas que me cercam e começar a ter uma dimensão espiritual muito mais apurada. Hoje em dia a gente só conhece sobre coisas espirituais falando quando a gente vê o pessoal do reteté. Eu não sou contra não, sabe, pessoal? Eu sou bem renovado. Mas a palavra de Deus fala aos nossos corações. Nós temos que ter essa percepção espiritual, não como meninice. E geralmente quando Deus nos chama, Ele nos chama para sair do nosso lugar de comodidade. Ele nos chama para que a gente possa se desprender de algumas coisas. Deus está sempre nos falando algo, sempre exigindo de nós algo. E a verdade espiritual, para que a gente possa crescer, ela vai exigir de nós dar um passo a mais. Eu não sei se contei para vocês, mas eu tinha, não sei se foi aqui na igreja, eu falei tudo, você vai falando, né, coisa. E eu lembro quando Deus falou para a minha vida que Ele seria o meu provedor. Seria o Deus que iria prover, sabe, a minha necessidade. E quem é antigo aqui conhece Alckmin. Quem conhece Alckmin aqui, meu irmão? Quem teve um Alckmin aqui? Tem uma geração aqui que não conhece o que é Alckmin. Alckmin é fita cassete que passava, sabe? Mas eu queria um Alckmin da Sony alto reverso. Você sabe o que é alto reverso? É aquele que você não precisava virar fita para escutar dos dois lados. Ele tocava a fita dos dois lados, meu irmão. Era melhor do que iPhone, não, né? Aquela coisa doida, sabe? Era melhor do que Spotify. Sabe aquele negócio? Quem tinha um Alckmin alto reverso estava podendo. E de repente eu tinha dinheiro para comprar um Alckmin. E Deus falou para eu dar aquele dinheiro. A verdade espiritual que Deus falou, eu sou o seu provedor. E eu tinha dinheiro para comprar o Walkman. E Deus, no seminário que eu estudava, falou comigo, entrega o dinheiro que você tem para comprar o Walkman. Eu falei, não Deus, eu já dei o dízimo do dinheiro que eu recebi.
Eu já ofertei na igreja, já dizimei. Deus falou, entrega o dinheiro que é para você comprar o Walkman. E eu falei, não, Deus está falando com a pessoa da minha frente aqui. E o Espírito Santo está falando tão alto que eu estou escutando aqui perto. E Deus falou, não, é você, entrega o dinheiro. Enquanto que eu não entreguei o dinheiro, não falei o dinheiro, estava com a minha diretora de seminário, sabe? E eu falei para a pessoa para ir pegar, só eu sabia que estava com a minha diretora, eu falei, vai lá pegar. Porque se eu vou para pegar, eu não entrego mais. Se eu pego o dinheiro na mão, eu não entregava. Isso foi num sábado. Quando foi na segunda-feira, que era a minha folga no seminário, eu saí e desci na Lagoa de João Pessoa, bem no centro de João Pessoa, quem esteve ali na capital da Paraíba. E na época, a mesbla estava fechando. Sabe? Eu lembro disso como se fosse hoje, irmãos. E talvez você vai escutar eu contar essa história, porque daquele dia em diante eu não mais duvidei do cuidado, da provisão, de sabendo que eu tinha que aceitar as verdades espirituais que Deus, eu tinha que abraçar aquilo não apenas para pregar, mas para viver no dia a dia. Eu estava com R$17, era a época do dólar equiparado ao real, aquela época lá. Eu tinha entregado 100, eu sabia que o Walkman era 70 e poucos, já tinha feito o preço. Eu ia comprar na segunda-feira. E quem sabe, quem é mais antigo aqui, lembra que a mesma quebrou e devia ter quebrado antes, Deus que me perdoe, eu não vou orar, mas porque era careira demais. Era uma loja careira, sabe? E eu passei assim na porta da loja. Quando eu passei na porta da loja, o Espírito Santo falou, entra. Eu falei, não, você está de brincadeira comigo, né? Se eu me mandou dar o dinheiro e agora quer me humilhar, eu falei, eu preciso ser tratado com Deus, né? Para saber, eu estava com R$17 no bolso, irmãos. E na época era 78. Né? E aquele dinheiro eu tinha para passar a semana inteira ali, sabe? E aí eu fui dar mais um passo, o Espírito Santo de Deus falou, entra. Eu falei, eu vou entrar. E eu entrei e estava escrito assim, último dia do eletrônico. Eles estavam mandando tudo para São Paulo. E eu perguntei para o moço que estava assim, falei, olha, você tem por acaso um Walkman? Eu falei, tem. Eu falei, qual que o senhor tem? Ele falou, eu tenho esse daqui, tirou, Sony Alto Reverso. Eu falei, é do mostruário ou é novo? Ele falou, novinho, está na caixa. Eu ia colocar agora, nós estamos fechando o setor de eletrônicos aqui da loja. Eu falei, quanto que está? Ele falou, R$14,60. Eu falei assim, quanto que está? Ele falou, R$14,60. Eu falei, não, mas é novo? Ele falou, novo. Estava com desconto. Irmãos, eu tirei o dinheiro. Ele falou, não paga no caixa. Eu falei, não, eu quero pagar aqui já, para não ter dúvida. Ele falou, não, paga no caixa. Paguei e vim embora. E na hora que eu saí da loja, irmãos, a única coisa que eu posso pedir a Deus, falei, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu não estava abraçando as verdades espirituais. Viver libertação, e a libertação que Deus estava promovendo em mim, não era uma libertação desse poder demoníaco, ela era confiar no homem, era confiar nos recursos que alguém tinha me prometido, de alguém que ia cuidar de mim, de que ia ser meu provedor. Deus estava dizendo para mim, eu sou o provedor da sua vida, se liberte, abraça as minhas verdades espirituais, que você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. Quem quer ser liberto precisa abraçar as verdades espirituais. Então quando mudança chega, a gente tem medo, aquele povo teve medo. Deixa eu dizer para você, se Deus está promovendo alguma mudança na sua vida, não tenha medo, abrace as mudanças. Aquelas pessoas ficaram com medo. Quem não tem experiência com Deus, às vezes fica com medo quando alguém vê a pessoa falando em línguas estranhas, quando alguém vê uma pessoa orando por um endemoniado, quando alguém fala de um Deus que abriu portas, que proveu recursos, que proveu o queijo, que proveu o Walkman, as pessoas ficam com medo. Mas deixa eu dizer para você, abrace as verdades espirituais e Deus vai te surpreender neste lugar. Deus tem algo para surpreender você, mas você precisa acreditar nas verdades espirituais. A gente diz que acredita em Deus, mas da boca para fora, na hora que Deus exige um pouquinho mais da gente, a gente não tem coragem de dizer.
A gente tem medo de falar aquilo que Deus tem colocado nos nossos lábios. Eu estava no interior da Paraíba, estava fazendo um trabalho evangelístico e de repente fui para uma casa e quando estou passando na casa assim, eu falei, vou entrar. E aí tinha uma jovem, a mãe, eu já tinha a mãe, tinha já me convidado para ir na casa, tudo. A jovem, a mãe e o prefeito da cidade vizinha. O Espírito Santo de Deus mandou falar, fala com ele, que está na hora dele parar com a coisa errada. Tinha uma outra menina, eu estudava no Betel Brasileiro, iam 2 seminaristas, sempre para sair junto ali. Ela disse que segurava meu braço porque eu já estava quase pulando. Porque eu comecei a falar, eu falei, Deus, esse moço vai me bater. Ele é maior do que eu, Senhor. E aí eu falei, Deus mandou dizer para você, saia, pare de fazer coisas erradas. Deus mandou dizer para o Senhor que está na hora do Senhor mudar de vida, levar a Deus a sério. E quando terminou ali, eu fui saber depois que aquele moço era um amante daquela mulher. Se você está disposto a servir a Deus, você tem que abraçar aquilo que Deus tem falado para você. Não tenha medo, Deus se responsabiliza. E mais tarde eu batizei aquela jovem. Eu creio nesse Deus que pode fazer mudanças, mas nós precisamos de uma geração que esteja focada em abraçar, que tenha discernimento, que queira abraçar a Deus. O último ponto que eu quero conversar com você nessa noite, não quero me estender, é que a nossa capacidade de obedecer revela muito do nível de libertação espiritual que nós temos. A nossa capacidade de obedecer revela muito do nível de libertação espiritual que nós temos. As pessoas dizem que são libertas, mas até certo ponto, quando Deus pede alguma coisa, elas têm dificuldade em obedecer. Olha aqui o final desse processo de libertação, versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Pessoas libertas são pessoas obedientes, não andam segundo o seu próprio querer. O Evangelho de João capítulo 15 diz, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Obedecer é melhor do que sacrificar, disse o 1 Samuel. Nós somos chamados para obediência, mas nós temos uma geração hoje que as pessoas, se você como um líder contrariar as pessoas fazem biquinho espiritual. E sabe como é que é o biquinho espiritual? Nesse bicão que eu tenho não, de traços de africano, de negro mesmo, bicão carnudo, não, é biquinho espiritual. Fala, eu vou parar de ir para a igreja, já não gosto mais do pastor, já vou boicotar o culto, vou sair do ministério porque não fez o que eu queria. Quem disse que alguém tem que fazer o que você quer, meu amigo? Você tem que fazer o que o Espírito Santo de Deus te manda. Você tem que fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E não é servir aonde você quer, é onde Deus manda. Você é chamado para obedecer, você é chamado para ser servo, você é chamado para obediência. Homens e mulheres libertas são homens e mulheres obedientes. Prova da sua libertação é o seu nível de obediência à palavra de Deus. Aprenda isso. Como é que está meu nível de libertação, pastor? Como é que está o seu nível de obediência à voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus? Aquele moço falou, não, eu vou com o Senhor, vou fazer a obra missionária com Jesus. Não, ops, vai, desce do barco. Eu fico imaginando ele dentro do barco, né? Jesus, pss. Não, pss, levanta agora. Não quero falar 2 vezes não, igualzinho eu falava com a minha filha, né? Quando era menor, acabou de sentar ali. Ó, levanta agora, lá, pronto. Fico imaginando Jesus falando isso com esse homem. Mas pensa a cena, irmão. O moço quer andar com Jesus. Jesus fala, não, você vai para o outro caminho. Eu vou atravessar o lago e você vai para o outro lado. É lá que eu te quero, naquele outro lugar. Ah, não, eu tenho certeza que no coral alguém já saiu, porque não eram as músicas que eu queria, não era o repertório. Eu nem vou perguntar, tá, irmãos? Para não confundir, mas vai que alguém saiu e voltou por causa disso depois. Não.
Quantas vezes? Outro sinal de obediência é o processo de reconstrução dos nossos relacionamentos. Pessoas obedientes são pessoas libertas e obedientes são pessoas que reconstroem os seus relacionamentos. Vai lá e anuncia a sua família tudo que o Senhor fez para você. Vai lá e anuncia os seus, tudo que Ele fez. Anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vai para a tua casa. Vai para o pessoal que faz parte do seu vilarejo. Vai para o pessoal que faz parte da sua aldeia. Era aldeias, pessoal. Não era casas, não era condomínio fechado, onde você não sabe nem quem mora no andar de cima, nem quem mora no andar de baixo, não. Era aldeias, eram vilas, cidadelas, 10 cidades, 10 vilas ali, uma atrás da outra. Com certeza tinha problema. As ovelhas naquele tempo, quando a gente escuta aquela parábola, Jesus falando do bom pastor, chama suas ovelhas, elas ouvem, porque as ovelhas eram guardadas tudo no mesmo curral, não tinha curral tudo separado para cada um não, e nem tinha marca de ferro. Então vem ali minhas ovelhas. Eu fico pensando quantas pessoas devem ter brigado, falando, ela escutou, é porque a sua voz é parecida comigo, a ovelha foi com você, não, mas aquela ovelha é minha. Quantos relacionamentos foram rompidos, e Jesus está dizendo, agora é a hora de reconstruir os relacionamentos. Homens e mulheres libertos são homens e mulheres que têm relacionamentos reconstruídos pelo poder restaurador do amor de Jesus. Se você é liberto, você tem relacionamento restaurado. Você não consegue ficar sem falar, sem dar a paz do Senhor para as pessoas. Você não passa pelas pessoas e finge de conta que elas não existem. Não é. Se isso está acontecendo, deixa eu dizer para você, preciso urgentemente de um processo de libertação. Porque Jesus está chamando nas nossas casas, nas nossas igrejas, na nossa sociedade, nos nossos locais de trabalho. Nós precisamos de pessoas libertas que tenham relacionamentos restaurados. Ah, pastor, e se a pessoa não quiser? E a palavra de Deus diz, no que depender de vós, tem de paz com todo. Você tem que deixar bem claro para a pessoa que ela tem um sinal verde para se aproximar de você. Tem que deixar bem claro, no que depender de você, as coisas já foram superadas. Eu quero encerrar essa palavra com o verso bíblico de 1 João 3, 7 em diante, diz assim, filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele, pois, que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Preste bem atenção agora. Para isso se manifestou-se o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você é feito para ser livre. Eu não sei se tem alguma coisa te oprimindo nessa noite, mas eu quero orar, porque hoje é dia de milagre. Eu não sei se você tem andado por algum nível de sepulcro, mas eu quero orar para que você tenha força para andar na luz. Eu não sei se você tem algum vício te prendendo, mas eu quero orar para que você seja liberto. Antes de orar, vou te contar um testemunho para edificar a sua fé. Participava da igreja metodista do bairro de Lourdes, isso no ano de 1990. E o pastor fez um desafio para mim, para ir para a nossa congregação, fraternidade. E hoje uma igreja. E tinha um culto de oração. Ele falou, João, você consegue dirigir? Eu, um jovem de 18 para 19 anos, o culto de oração lá. Falei, consigo, pastor, vamos lá. Sempre nesse sentido eu fui corajoso e eu trabalhava. E aí eu trabalhava até 5:30, chegava em casa às 6 horas. Estudava de manhã, trabalhava à tarde. 6 horas eu tomava banho, já tinha chegado de casa, saía, pegava o ônibus, ia para o bairro Fraternidade. E chegava lá por volta de umas 6:30, o culto era 7:30. Eu ficava distribuindo folheto. Convidando as pessoas para o culto, distribuindo folheto. E aí uma senhora foi, Iraciro, o nome dela, foi no culto. E naquele dia eu falei sobre o Jesus que liberta. Ela fumava, estava fora da igreja há mais de 20 anos. Naquele dia ela levantou a mão e pediu, Jesus, me liberta. Naquele dia, até onde que eu sei, o dia de ontem, ela nunca mais colocou um cigarro na boca.
passou a ser dirigente do coral da igreja que ela formou em congregação. O Evangelho ainda é poder de Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar por um tempo de libertação. Eu não sei o que pode estar te prendendo, se é relacionamentos. Eu não sei o que pode estar te oprimindo, onde o diabo está te escravizando, lugares de morte, se você anda. Eu não sei o que está te prendendo. O diabo talvez está colocando ganância, ou o contrário, um espírito de miséria que não deixa você avançar, que não deixa você prosperar, que não deixa você ter resultados excelentes. Eu quero nessa noite declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo e qualquer poder das trevas está caindo por terra, que todo e qualquer poder das trevas está sendo repreendido em nome de Jesus nessa noite. Você pode levantar a mão comigo, e quem sabe lá na sua casa tem alguém, você pode orar por essa pessoa e falar: Deus, liberta, que a libertação chegue na minha casa. Você pode orar agora por alguém, por você mesmo, fala: Deus, sara as minhas emoções, liberta das mágoas, do pecado, da opressão, liberta, Deus, do apego a este mundo, liberta da falta de tempo para servir ao Senhor, liberta da rebeldia, da falta de obediência à voz do Teu Espírito Santo. Que essa noite, Deus, seja noite de milagre. O Senhor é o Jesus que nos liberta. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler nos conta uma história de um Deus encarnado que foi em direção àquele homem endemoniado e o libertou. A palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o seu Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, aquilo que é obra de Satanás neste lugar, aquilo que é obra de Satanás nas nossas famílias, aquilo que é obra de Satanás nas nossas vidas, nós jogamos por terra na autoridade do nome de Jesus. Nessa noite, Deus, levanta um povo liberto, levanta um povo que celebra o Senhor, levante um povo que tem obediência à Tua voz, pessoas que obedeçam, que façam aquilo que é o querer do Senhor e não o seu próprio querer. Nessa noite nós liberamos essa unção de libertação na autoridade do nome de Jesus. Todo nível de rebeldia, todo nível de desobediência, todo nível de relacionamentos fragmentados, todo nível de opressão que faz andar pelos sepulcros, lugar de morte, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e dizemos: está chegando um tempo de libertação, está chegando um tempo de nova vida, está chegando um tempo aonde o Senhor será exaltado em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir esse Deus de libertação. Aplauda esse Deus, que Ele é o Deus de libertação. Aleluia! O Senhor é esse Deus que nos liberta. Aleluia! Última palavra, última frase do capítulo, do versículo 20: todos se admiravam. A minha oração é que coisas admiráveis aconteçam na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Podemos nos assentar. Eu quero convidar